Pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Estamos na segunda-feira, dia 10 de abril de 2023. Pedimos desculpas a você que nos acompanha, né? Não postamos no final de semana, nem no sábado, nem no domingo, porque estávamos dando uma geral aqui no nosso pequeno estúdio, né? Que serve para nós acompanharmos os jogos. Acho que devem estar percebendo aí, deve estar posicionado. Temos um computador aqui, temos um notebook aqui, ó, e estamos planejando um terceiro, porque não só para acompanhar as operações, no momento que estivermos fazendo as operações, acompanharmos os jogos também via streaming, além do nosso outro monitor que fica ali na frente. Então vamos aos poucos organizando para a gente ter uma estrutura melhor e obviamente oferecer um melhor serviço a você que está aqui conosco. Muito obrigado a você que está chegando, nosso canal está no início. Acredito que esse é o 12º ou 13º vídeo, né? E você marcando presença por aqui, confiando na nossa atuação, confiando nos nossos estudos, confiando no nosso aprendizado também. Porque o mundo beta é assim, a cada dia nós vamos aprendendo mais. Quem é trader esportivo sabe disso, quem é punter também sabe disso, e quem está chegando está vendo no dia a dia, né? Às vezes você planeja uma situação ou situações e vão acontecendo outras situações diferentes. É isso que acontece no mundo bet e, obviamente, no mundo do futebol. Nós hoje vamos, devido a essa questão do tempo de organização, nós trouxemos aqui somente 4 partidas para você observar nesta segunda-feira. Foram selecionadas. Vamos começar pelo italiano, pela Série B italiana, a rodada de número 32, jogo que acontece às 13 horas entre Pisa e Cagliari. São equipes conhecidas, né? Equipes que já estiveram muito tempo na Série A italiana, estão nesse momento e tentando subir. A Série A italiana, gente, funciona assim. Vamos para a 32ª rodada, alguns jogos pela manhã já foram realizados. A Série A são 39 jogos, 20 equipes, né? 19 jogos ida e volta, dá um total de 38. As duas primeiras já têm as vagas garantidas para a Série A italiana. Terceiro e quarto lugar vão para as semifinais, aguardando as equipes que vêm das quartas. São 4 equipes que disputam quem está ali da 5ª à 8ª colocação. 5º lugar, 6º lugar, 7º lugar e 8º lugar. Então 2 passam, cruzam com as semifinais, que são aquelas que ficaram em terceiro e quarto, e daí mais 2 passam para o campeonato italiano, junto com as 2 primeiras que já têm vagas garantidas de forma direta. Vamos aqui falar da equipe do Pisa. 6º lugar com 31 pontos ganhos. São 42 gols marcados e 30 sofridos. Em casa, vem de vitória em cima do Benevento por 2-0, um empate com o Palermo por 1-1, uma vitória em cima do Perugia por 2-1, um empate com o Venezia por 1-1 e uma derrota para o Sud Tirol por 1-0. Já a equipe do Cagliari ocupa a 5ª colocação com 46 pontos em 31 jogos. Você percebe ali a diferença de apenas 1 ponto entre um e outro, né? O Cagliari é 5º lugar, o Pisa é 6º. Os gols marcados pelo Cagliari, 39, enquanto que 30 gols sofridos. O Cagliari conta com o artilheiro da competição, que é o peruano, o experiente peruano Gianluca Lapadula, 16 gols marcados. O Pisa tem um dos artilheiros, mas está bem abaixo, está com 7 gols a menos que o Lapadula, que é o Ettore Gliosi. Tem 9 gols marcados, é o artilheiro do Pisa. O Cagliari vem de vitória em cima do Reggina, vitória expressiva por 4-0. Antes, empate com o Brescia por 1-1. Empate com o Cagliari por 0-0. Empate com o Bari por 1-1. Opa, aqui eu acabei repetindo. Deixa eu só ver esse quarto empate aqui. Eu acabei falando, o Cagliari empata com o Cagliari 1-1. Não, o empate foi com... Esse jogo foi fora de casa, tá? Estou destacando os jogos fora de casa. O empate foi com o Venezia por 0-0. Os resultados que eu passei do Pisa foram jogos em casa, né, gente? Enquanto que os jogos com o Cagliari, os jogos fora de casa. Já que estão se enfrentando, o Pisa em seu estádio e o Cagliari fora de casa. Então, antes do empate com o Bari por 1-1, o Cagliari acabou perdendo para o Modena por 2-0. Em relação aos confrontos diretos, em 2022, no ano passado, o empate por 1-1. Em 2021, vitória do Cagliari 3-1. Vitória do Cagliari lá em 1991 por 2-1. Em 1990, vitória do Pisa por 1-0. Você pode ver um confronto bem equilibrado. Aqui cabe ambas marcam, de repente.
pode caber um gol e meio. Não vou dar favoritismo aqui, nem ao Pisa por jogar em casa, nem ao Cagliari por ter melhor campanha, quinto lugar. Acho que é um confronto bem equilibrado. Se você trabalha como trader, pode acompanhar o desenvolvimento do jogo, o que é que acontece, né? De repente você pode pegar uma odd de gol mais alta, se você tiver como acompanhar um streaming, ou imagem, ou som. Quem está melhor no jogo, Pisa ou Cagliari, já que é tão equilibrado. E aí você vai naquele que tiver melhor, numa odd de gol, quem sabe pode pegar aí 1,50 ou 1,60, ou até mesmo chegar ali no segundo tempo, você pode pegar uma odd de 2 ou mais. Vamos destacar agora um campeonato que eu gosto muito, né? Você que nos acompanha já sabe, que é a terceira divisão do campeonato alemão. 14 horas, 31ª rodada, o Elversberg recebe o Vitória de Colônia. Não é o Colônia, né, que joga a primeira divisão, é o Vitória de Colônia, que é uma equipe bem abaixo em relação ao Colônia. O Vitória, para você ter uma ideia, nono lugar da terceira divisão, com 46 pontos ganhos em 30 jogos. Tem 44 gols marcados, 40 sofridos. Como você pode perceber, apesar de ser uma equipe que está ali no meio da tabela, mas marca quase que um gol por partida. Tem uma média de quase um gol por partida. Tem 46 pontos, tem 44, aliás, tem em 30 jogos, a questão aqui é o número de jogos, tem mais de um gol de média. 30 jogos, eu estava me baseando pelo número ali, pela pontuação, não é? É pelo número de partidas. 30 jogos, 44 gols marcados, que dá uma média de mais de um por partida. E sofre muitos gols também, sofreu 40, é típico do futebol alemão, nas suas 3 divisões e nas outras também regionais, né? O Vitória, fora de casa, vem de vitória em cima do Oldenburg por 3-1, empate com o Hallerstadt por 2-2, vitória em cima do Munique 1860 por 1-0, empate com o Dresden por 1-1 e antes um empate com o Werhen por 1-1. Já o Elversberg, que caminha acelere para a segunda divisão, deve trocar de divisão para a próxima temporada, é o líder com 63 pontos em 29 jogos. 66 gols marcados, um ataque bem positivo, e aí sim, né? Dá mais do dobro, dá mais de 2 a média de gols por partida do Elversberg. 26 gols sofridos, quer dizer, uma defesa que sofre menos gols do que a média, menos de um gol por jogo, deve dar ali 0,80, 0,85. Vem de empate em casa com o Hallerstadt por 1-1, empate com o Meppen por 2-2, empate com o Dresden por 1-1, vitória em cima do Oldenburg por 3-0, vitória em cima do RW Essen por 3-0. Somente um confronto na história entre Elversberg e Vitória Köln. O ano passado, vitória do Elversberg por 2-0. As casas de aposta em média estão oferecendo como odd 1,53 no Elversberg, 4,20 no Vitória Köln, 4,20 no empate, 4,20 no empate e 5,25 no Vitória. Fica escancarado, né? O favoritismo do Elversberg, mas óbvio que tem aquelas zebraças. E aí você deve ter acompanhado o futebol argentino, por exemplo, o jogo do Boca Juniors, né? Boca Juniors acabou empatando dentro de casa, quando a vitória era dada como certa em cima do Colón. O Colón tinha lá embaixo, não tinha conquistado nenhuma vitória, aliás, nem conquistou ainda. Abriu o placar aos 2 minutos do primeiro tempo, segurou uma boa parte do jogo, e o Boca, para decepção de quase 50 mil torcedores, acabou decepcionando. Então essas coisas acontecem. Marcelo, futebol argentino tem nada a ver com o alemão? Pois é, mas acontece na Argentina, na Alemanha, no Brasil. Quantas situações que acontecem aqui no Brasil também, né? Vamos destacar agora, aqui fica claro o favoritismo do Elversberg. Você pode trabalhar essa odd, deixar o jogo passar um pouquinho, trabalhar como trader e observar se essa odd cresce. Quem sabe você pode pegar 1,80 ou 1,90 no decorrer do primeiro tempo, ou então trabalhar gols também, quem sabe, o over 1,5, o over 2,5. Vamos para a La Liga, jogo das 4 da tarde, Barcelona volta a campo depois da grande decepção na Copa do Rei, a derrota goleada para o Real Madrid por 4-0. É o líder da Liga com 71 pontos ganhos em 27 jogos, um ataque que marcou 53 gols, uma defesa que tomou apenas 9. Vem dessa derrota para o Real Madrid por 4-0, antes uma vitória em cima do mesmo Real Madrid por 2-1 e 3 vitórias, mais 2 consecutivas. Uma no Valência, 1-0, uma no Cádiz por 2-0. Antes um empate pela Champions League com o Manchester United por 2-2. A equipe do Girona ocupa a 11ª colocação, posição modesta ali, meio de tabela, no Campeonato Espanhol.
34 pontos em 27 jogos, 42 gols marcados, 42 sofridos. Vem de um empate com o Raio Vallecano por 2-2, antes uma derrota para o Getafe por 3-2. Uma vitória em cima do Atlético Bilbao por 3-2, derrota para o Cádiz por 2-0, derrota para o Villarreal por 1-0. Nos confrontos diretos, no mês de janeiro desse ano, Barcelona acabou vencendo o Girona por 1-0. Em 2021, Barcelona 3-1, em 2020, Barcelona 3-1, em 2019, uma vitória do Girona por 1-0 e uma vitória do Barcelona também em 2019 por 2-0. Favoritismo do Barcelona, obviamente observando o jogo, né, com muito cuidado como é que você entra nesse campo quando você tem um gigante jogando, observando gols, mas observando também o andamento da partida. O mercado está pagando pouco pelo Barcelona, em média 1,30, 5,50 pelo empate e vitória do Girona 10. Tem muita gente que joga zebra, né? De repente você aposta ali pouquinho, vai que pega uma zebra dessa, uma zebraça do Girona, pega 10 de odd, 10 vezes mais. Óbvio, você pode trabalhar gols também, principalmente o over 1,5 ou 2,5 para Barcelona e Girona. Copa do Chile, 20 horas. É a fase inicial. Vamos encontrar o desconhecido Trasandino. O Trasandino é da cidade de Los Andes. Los Andes. O feito máximo do Trasandino foi revelar o Ivan Zamorano. Lembra dele? Grande atacante Ivan Zamorano, jogou ali nos anos 90, Copa do Mundo e tudo mais. É a grande lembrança, a grande tradição do futebol de Los Andes. Joga a terceira divisão chilena. É segundo lugar na terceira divisão chilena. Vem de empate em cima do empate junto com o Deportes Rengo por 1-1. São jogos em casa, hein? Vitórias em cima do Iberia por 2-1 e do Melipilla por 2-1. Empate com General Velázquez por 0-0 e uma derrota para Independiente Cauquenes por 4-2. União La Calera, que joga a primeira divisão. União La Calera, deixa eu somente abrir a tela de auxílio aqui no campeonato chileno. O La Calera disputa a primeira divisão, ocupa uma posição mediana na tabela, né? Você tem ali o líder, que é o Huachipato, com 21 pontos, Universidade Católica com 18, aliás, teve um confronto aqui com a outra Universidade de Chile. O Coquimbo é terceiro com 16, o Palestina é quarto com 15, Universidade de Chile é quinto lugar com 15 pontos, jogou com União La Calera, recebeu União La Calera, houve empate por 1-1. União La Calera está na oitava colocação, com 12 pontos ganhos, em 9 jogos, 2 vitórias, 6 empates e uma derrota, marcou 11 gols e sofreu 11. União La Calera está buscando uma vaga para a Copa Sul-Americana, que é até o 7º lugar. O campeonato chileno está assim, se terminasse hoje, mas vai relembrando nosso querido amigo Mané Queiroz, grande e saudoso plantão esportivo pernambucano, a zona da Libertadores da América, a fase de grupo, são 2. Temos ali o Huachipato e a Universidade Católica. A zona de classificação para pré-Libertadores é o 3º lugar, o Coquimbo. E para a Sul-Americana, são 4 vagas. Hoje teríamos o Palestino, Universidade de Chile, Cobressal e Colo-Colo. União La Calera está na briga, é o 8º lugar com 12 pontos ganhos. Primeiro confronto entre Trasandino e União La Calera. Óbvio, o jogo que você tem que ter cuidado, mas o favoritismo é da equipe do La Calera. Nessa competição, nessa Copa do Chile, jogo marcado para as 20 horas. Óbvio, cabe União La Calera. Deixa eu observar aqui quanto o mercado está pagando nas odds. Olha, 1,19 para o União La Calera, 6,10 para o empate e 11,50 para o Trasandino. Mesma situação, né? Você gosta de pegar uma zebrinha? Óbvio que é bem improvável, né? Tanto que é zebra, está pagando 11,50. Se você botar R$2 ali, você tira 22, 23 reais, já. 23 reais. 6,10 no empate e 1,19 no União La Calera. Deixa o jogo prosseguir, deixa o jogo andar. Se não tiver gol logo no começo, você pode pegar a odd tanto do União La Calera na vitória, quanto pegar 1,5 gol, 2 gols e meio. E de repente pode sim pintar a surpresa, né, do Trasandino. Aliás, o gol do Trasandino durante a partida deve estar pagando bem. Pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Envie sugestões, compartilhe com aquele amigo, com aquela amiga que gosta de apostar, que gosta de acompanhar o mundo das apostas. Amigos e amigas, traders e punters esportivos,
Muito obrigado pela sua presença. O seu like contribui muito para a gente. Grande abraço e até amanhã. Todos os dias uma relação de jogos para a gente acompanhar aqui no nosso canal.